Imagine ter a promessa divina, de que será o pai de muitas nações, mas sabe, segurar as próprias mãos vazias diante de um berço que nunca foi ocupado na velhice. Uhum. Ou, pensa bem, ter a garantia de que será um grande libertador, mas acabar passando anos apodrecendo numa prisão fria, esquecida por um crime que nunca cometeu. É uma dor inimaginável. Verdade. Geralmente, quando a gente pensa nos grandes heróis da fé, nós imaginamos figuras inabaláveis, né? Quase como aquelas estátuas de mármore, perfeitas e imunes à dor. Mas quando abrimos a palavra de Deus, o que vemos é gloriosamente diferente. Sejam bem-vindos a este mergulho profundo nas Escrituras. Muito obrigado. É um privilégio estar aqui. O privilégio é todo nosso e hoje nós vamos focar na segunda metade do livro de Gênesis, cobrindo ali dos capítulos 12 ao 50. E bom, a nossa missão aqui não é fazer uma análise acadêmica fria ou, sei lá, distante. O nosso alvo é buscar um consolo profundo, real e transformador. Exato. Um consolo para a vida real. Isso. Esta nossa conversa é dedicada para a alma que talvez, neste exato momento, se sinta completamente distante da presença divina ou que esteja atravessando um vale sombrio de crise pessoal. Nós vamos contemplar a fidelidade inabalável do nosso Deus através das vidas fraturadas, mas redimidas dos patriarcas. Olha, essa é uma jornada essencial. E para a gente compreender o peso dessa fidelidade divina, nós precisamos estabelecer o terreno onde essa história começa. Certo, o contexto, né? Isso, o contexto. O capítulo 11 de Gênesis, imediatamente anterior ao nosso ponto de partida, termina com a narrativa da Torre de Babel. E aquele evento marca o ápice do orgulho, da autossuficiência e do fracasso humano. A humanidade, em franca rebelião, tentou construir o seu próprio caminho até os céus usando tijolos de arrogância. Nossa, tijolos de arrogância. É bem isso. Sim, e o resultado, como sempre acontece quando o homem tenta usurpar o lugar de Deus, foi a dispersão, a confusão de línguas, a quebra absoluta. E a partir do capítulo 12, a palavra de Deus começa a revelar a resposta do Senhor a esse fracasso total. E é aí que a narrativa muda completamente. Muda de forma assombrosa, porque a resposta não é um juízo de aniquilação, mas sim a pura, escandalosa e imerecida graça. Uau! Ok, vamos desvendar isso. E eu convido quem nos ouve a não ser apenas um espectador distante agora, sabe? Nós precisamos entrar nessa grande narrativa da redenção, porque as lutas de Abraão, Isaac, Jacó, José, elas refletem o nosso próprio coração. Sem dúvida alguma. Como Deus responde à arrogância cega de Babel. Ele não exige que a humanidade tente de novo, tipo, que construa uma torre ainda mais alta. Ele toma a direção oposta. Ele desce. Exato, ele desce. Ele vai até um homem comum, inserido numa cidade chamada Ur dos Caldeus, que era um centro pagão, totalmente mergulhado na idolatria dos astros. E a palavra nos mostra que a revelação parte inteiramente de Deus. Sabe, Abraão não estava no alto de uma montanha, numa busca espiritual profunda, tentando encontrar o verdadeiro Criador. A voz do Senhor invade a realidade idólatra dele. Isso é a graça tomando a iniciativa. Deus pede que Abraão deixe tudo que lhe dava segurança. A terra, a parentela, a casa de seu pai. E caminha em direção a um lugar que ele sequer sabia onde era. E as promessas que acompanham esses chamados são, humanamente falando, impossíveis. Deus promete fazer dele uma grande nação, mas Abraão já era idoso e a esposa dele, Sara, era estéril. Completamente improvável para os olhos humanos. A obediência de Abraão aqui sempre me deixa maravilhada. Eu costumo pensar nisso não como uma caminhada bem iluminada, mas tipo uma atualização de sistema num computador antigo, sabe? Como assim? Nós não escrevemos o código, nós não entendemos a linguagem de programação de Deus. Tudo que a gente pode fazer é dar a permissão, clicar no aceitar e confiar que o arquiteto do sistema sabe o que está inserindo na nossa vida. Mesmo que a tela fique completamente escura durante o processo. O passo de Abraão é sustentado apenas pela voz do Criador. Olha, essa é uma excelente analogia, porque ela tira o foco da capacidade de quem obedece
e coloca o mérito na confiabilidade de quem promete. E a Escritura leva esse conceito a uma profundidade teológica incalculável no capítulo 15 de Gênesis. O capítulo da aliança, né? Isso. Ali, vemos a doutrina da justificação pela fé exposta de maneira cristalina séculos antes de qualquer lei ser entregue a Moisés. A palavra diz que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. O verbo imputar é fundamental aqui. Imputar. Sim, significa acreditar na conta de alguém um valor que essa pessoa não produziu. Deus olhou para a fé de Abraão e depositou na conta espiritual dele uma justiça perfeita. Certo, mas vamos pausar aqui rapidinho, porque isso é crucial para a nossa aplicação diária. Como isso realmente funciona na prática? Porque, sendo sincera, para o cristão exausto de hoje, que vive tentando desesperadamente merecer o amor divino, acumulando obras e carregando uma culpa esmagadora a cada falha como essa ideia de imputar traz alívio real? Traz alívio quando olhamos para a cerimônia que se segue essa declaração em Gênesis 15. Quando Deus faz aliança com Abraão, ele ordena que animais sejam cortados ao meio e colocados lado a lado. Que é uma imagem forte, né? Muito forte. No Antigo Oriente Médio, quando dois reis faziam um tratado, ambos caminhavam por entre as metades sangrentas dos animais, o que era um juramento visual fortíssimo de tipo, que eu seja rasgado ao meio como estes animais se eu quebrar a minha parte do acordo. Nossa! Era um pacto de sangue com consequências letais. Exatamente. Mas o que acontece nessa noite específica com Abraão? A palavra revela que um sono profundo e um pavor escuro caem sobre ele. Ele não caminha por entre as peças. Apenas Deus, manifestado como um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo, passa por entre os sacrifícios. Sozinho. O Senhor passou sozinho. Sozinho. Deus, na prática, assumiu as obrigações das duas partes da aliança. Uau! O Senhor estava declarando algo como: eu vou cumprir a minha promessa de te abençoar, e quando você falhar e quebrar a aliança, eu também assumirei a sua punição e serei rasgado no seu lugar. É a antecipação mais sublime da cruz de Cristo. A nossa salvação não depende de conseguirmos manter a nossa parte do acordo com perfeição. Depende única e exclusivamente da lealdade do nosso Deus. E isso é libertador. Essa é a essência da verdadeira redenção. Mas sabemos que essa mesma fé que justificou Abraão de forma tão graciosa não foi deixada isenta de dor. A confiança, para se provar inabalável na nossa alma, precisa passar pela fornalha, sabe? Com certeza. A fé que não é provada não pode ser confiada. É isso, o amor de Deus nos conforta, mas também nos prova. E isso nos leva diretamente ao capítulo 22, para o Monte Moriá e para Isaac. Sem dúvida. Gênesis 22 é um dos capítulos com maior carga emocional de toda a Escritura. É a angústia suprema. É um momento em que as palavras quase falham. Deus diz a Abraão: toma teu filho, o teu único filho, a quem amas, e oferece-o ali em holocausto. Vemos Isaac, já um jovem, carregando a própria lenha morro acima. O silêncio que deve ter dominado aquela caminhada de 3 dias é assustador. E aqui eu preciso fazer o papel de quem luta com o texto. Vou ser muito honesta lendo isso hoje, parece uma crueldade sádica. É o que parece, num primeiro momento, sim. Como o nosso coração pode conciliar o Deus de pura graça do capítulo 15 com um Deus que, de repente, pede o abate do próprio filho da promessa, mesmo que ele tenha impedido o ato no último segundo? A promessa inteira dependia da vida de Isaac. Olha, essa é a pergunta que qualquer coração sincero se faz diante desse texto. Mas a resposta nos leva ao núcleo do caráter de Deus e da necessidade humana de redenção. No mundo antigo, sacrificar o primogênito para apaziguar a ira dos deuses pagãos era uma prática comum. As nações ao redor faziam isso o tempo todo. Sim, os cananeus, né? Exato. Quando Deus pede Isaac, Abraão obedece. Mas o que Deus faz no final subverte toda a lógica religiosa humana. O anjo do Senhor segura a mão de Abraão. Deus estava provando de uma vez por todas que ele não é como os deuses de Canaã. Ele não exige o nosso sangue para ser apaziguado. Abraão profetiza no caminho, não é? Ele diz ao filho que perguntava pelo cordeiro, ele fala,
Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E ali, no topo daquele monte, Deus providencia um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. O nome do lugar passa a ser Jeová Jiré, o Senhor proverá. Mas a beleza eterna disso é a geografia espiritual do evento. Como assim a geografia? A palavra nos revela que o Monte Moriá, aquela exata cadeia de montanhas, é o local onde Jerusalém seria construída. É o mesmo relevo do Gólgota, o Calvário. Nossa! No momento derradeiro, Deus poupou o filho de Abraão, provendo um substituto, porque milênios depois, naquele mesmo monte, ele não pouparia o seu próprio filho. Jesus carregou a lenha da sua própria cruz morro acima. Deus não estava apenas testando Abraão, ele estava revelando o coração da sua própria dor futura. Isso muda a perspectiva de tudo. O Senhor não está brincando com a dor do patriarca, mas compartilhando com a humanidade o custo inimaginável da salvação. Exatamente, o custo da redenção. E olha, se há almas ouvindo a gente hoje que enfrentam uma crise de perda, momentos em que a vida exige entregas dolorosas e a fé parece desmoronar na falta de lógica humana, nós precisamos lembrar disso. Nós não adoramos um Deus distante no universo, imune ao sofrimento. Nós adoramos um Deus que conhece intimamente o que é entregar o seu bem mais precioso, e Ele é o Deus que provê o cordeiro. A nossa lágrima nunca cai em um vácuo no reino dos céus. Nunca. O sacrifício provido por Deus é a âncora da nossa alma. Contudo, sabe, se a narrativa de Gênesis registrasse apenas a vida de homens com a fé titânica de Abraão, a maioria de nós estaria em profundo desespero. É verdade, a gente ia se sentir muito pequena. Olharíamos para nós mesmos e pensaríamos, eu nunca conseguiria subir esse monte. Felizmente, a promessa da graça não exige pessoas perfeitas. Ela desce para a próxima geração, para Jacó. E aqui vemos um homem com falhas profundas de caráter. Aqui a coisa fica realmente interessante. E incômoda também, porque a Escritura arranca a máscara da nossa condição humana. Jacó estava longe de ser o cristão exemplar que colocaríamos no púlpito hoje. Falando abertamente, ele era, um trapaceiro cínico. O próprio nome dele já dizia isso, né? Exato. O nome dele significa, essencialmente, enganador. Ele mentiu descaradamente para o próprio pai, que estava cego no leito de morte, amarrando pelos de cabra nos braços para imitar o irmão mais velho e roubar a bênção patriarcal. Jacó não é um herói intocável. Ele é o espelho exato do nosso próprio pecado. Ele personifica o nosso desespero controlador de querer garantir o nosso futuro pelas nossas próprias mãos. Ele representa a nossa mania de tentar ajudar a promessa de Deus usando os métodos caídos desse mundo. E ainda assim, veja bem, a graça de Deus persegue o enganador. A jornada de Jacó culmina num dos episódios mais misteriosos da palavra, que é o encontro no Val de Jaboque, em Peniel, narrado no capítulo 32. A noite de luta. Isso. Jacó está prestes a reencontrar o irmão que enganou, Esaú, que vem marchando com 400 homens. Sozinho, apavorado, envolto na escuridão, Jacó é confrontado por um homem que luta com ele fisicamente até o amanhecer. Uma manifestação divina. Eu preciso interromper de novo. A ideia de Deus se engajar numa luta, uma luta corporal com um homem e a luta durar a noite toda. Por que Deus simplesmente não dominou em um segundo? Por que lutar? Porque Deus condescende em lutar conosco no nosso nível, para nos quebrar no lugar certo. A vida inteira de Jacó foi uma luta contra os homens. Ele lutou no ventre com Esaú, lutou contra o pai para roubar a bênção, lutou contra o sogro Labão pelas riquezas, e ele sempre venceu pela astúcia. Verdade. Agora, Deus o encontra para mostrar que a guerra real da vida de Jacó não era contra os outros. Era contra a sua própria autossuficiência diante de Deus. Quando o amanhecer se aproxima, o Senhor toca a articulação da coxa de Jacó, deslocando seu quadril. O quadril, a base do equilíbrio e da força física. Precisamente. O toque não destrói a vida de Jacó, mas destrói a sua capacidade de lutar usando as próprias forças. Para ficar de pé, Jacó agora precisa se agarrar ao Senhor. E ali ele clama, não te deixarei ir se não me abençoares. Deus pergunta o nome dele. E pela primeira vez na vida, ele não mente dizendo, sou Esaú. Ele confessa a verdade. Ele confessa, sou Jacó, o trapaceiro. E mediante essa quebra de orgulho, ele ganha um novo nome, Israel.
a sua identidade é redimida. Mas ele sai daquele encontro mancando para o resto da vida. A bênção colossal veio através da ferida. Pensemos na aplicação direta disso para a crise de identidade espiritual hoje em dia. Passamos a vida tentando esconder as nossas fraquezas, tentando projetar uma imagem de controle absoluto diante das outras pessoas e de Deus. Exatamente. A velha capa da perfeição. Mas a palavra nos mostra que o verdadeiro encontro com o Senhor não nos deixa arrogantes ou autossuficientes. O encontro genuíno nos quebra. Deus nos dá uma ferida que serve como um troféu do seu amor e como um lembrete físico de que dependemos do ar que Ele nos dá para respirar. Sair mancando de Peniel é a maior misericórdia que pode alcançar uma alma adoecida pelo orgulho. Nossa, é muito forte isso. É o quebrantamento necessário para que a vida espiritual floresça de verdade. E é a partir dessa linhagem quebrantada de Israel que surge a figura que amarra toda a teologia do livro de Gênesis, e de certa forma de toda a Bíblia, a história de José. José. A vida dele é um épico de provações. José nos oferece a imagem mais precisa e dolorosa de Cristo em todo o Antigo Testamento. É o que chamamos na teologia de tipologia. Pera, tipologia é uma palavra forte? Um jargão teológico meio pesado? Para quem não está familiarizado com os corredores do seminário, o que exatamente isso significa na prática? É tipo como dizer que a vida de José funcionou como um trailer que antecipava o filme principal, que seria a vida de Jesus? Exatamente isso. Foi a melhor definição. Uma tipologia na Escritura ocorre quando uma pessoa, evento ou instituição do Antigo Testamento serve como um padrão, uma sombra histórica real que prefigura uma realidade muito maior e definitiva no Novo Testamento. E no caso de José, a sombra é de uma semelhança inegável. A trajetória dele é um declínio terrível rumo às trevas. Ele é o filho profundamente amado do pai, mas é odiado e traído pelos próprios irmãos. Eles o arrancam da sua túnica, conspiram para matá-lo e o lançam numa cova seca no deserto. A rejeição total. Acabam o vendendo como escravo. No Egito, ele age com integridade na casa de Potifar, recusa o pecado e a recompensa dele é ser falsamente acusado de abuso sexual. Como resultado, é atirado na escuridão de uma prisão egípcia, esquecido por anos a fio. O peso da injustiça e do abandono que recai sobre ele é algo que quebra o nosso espírito só de ler. Mas é justamente aí que o trailer começa a se conectar com a cruz de Cristo de forma impressionante. O filho amado que é rejeitado pelos seus, vendido por peças de prata. A cova de José prefigura o sepulcro. Ele é falsamente acusado, despojado de tudo e desce às profundezas da humilhação. É a mesma história recontada. Contudo, no tempo soberano da providência divina, ele é retirado da prisão e exaltado instantaneamente ao trono, tornando-se o governador do Egito, o provedor do pão que salvaria o mundo conhecido de uma fome devastadora. Aqui vemos Jesus claramente. Aquele que deixou a glória, desceu às profundezas da encarnação e da humilhação, foi traído, moído na cruz, para então ser ressuscitado e exaltado à destra do Pai, e prover o pão da vida para salvar a humanidade da fome eterna do pecado. É fascinante ver a precisão divina e o grande clímax, a grande virada teológica acontece no capítulo 45. José está no poder, os irmãos que o venderam para a morte chegam buscando comida e de repente se veem diante do homem que destruíram, estão aterrorizados esperando a execução inevitável. Mas José, chorando alto, pronuncia a frase que redefine a teologia do sofrimento em toda a Bíblia. Ele diz: assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus. Uma perspectiva eterna. Sim. Para entender o impacto disso, nós não podemos pensar na nossa dor como algo que pega Deus de surpresa. Imagine a história como uma partida de xadrez entre grandes mestres. O inimigo faz um movimento cruel e agressivo, capturando peças valiosas, isso é a traição, a falsa acusação, a doença. O movimento tem a intenção de destruir o rei. Mas o Senhor, que é o mestre soberano, não apenas bloqueia a jogada. Ele pega exatamente aquele ataque malicioso do inimigo
e o utiliza como a peça fundamental para dar o checkmate da vitória. A majestade da providência está no fato de que Deus não precisa anular a liberdade humana ou o mal para vencer. Ele subjuga o mal ao seu propósito eterno. Em Gênesis 50, José resume isso dizendo: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Deus o tornou em bem, é o bálsamo perfeito. É o consono pastoral indispensável para a nossa jornada. Estar confinado em uma cova que não escolhemos, estar no meio de um diagnóstico desesperador, amargando uma demissão injusta ou o fim traumático de um relacionamento, a escuridão daquela prisão não significa, sob nenhuma hipótese, que Deus abandonou o cenário. De forma alguma. Os irmãos de José agiram com ódio genuíno. O inimigo sempre arquitetará a nossa dor visando a nossa ruína. Mas o Senhor se apropria dessas exatas circunstâncias caídas e as redireciona para moldar o caráter de Cristo em nós e para forjar a nossa redenção definitiva. Então, o que toda essa jornada imensa significa para o nosso coração? O que nós, que lutamos diariamente com a nossa própria fraqueza, levamos dessa trajetória que começou numa cidade idólatra com Abraão e termina num palácio egípcio perdoando agressores. Significa que a graça do nosso Deus é uma força absolutamente invencível. Ela não é um cristal frágil que se espatifa no chão quando falhamos. Glória a Deus por isso. Amém. A graça sobreviveu e superou as mentiras de Abraão, a fraqueza de Isaac, o oportunismo covarde de Jacó e até o ódio assassino dos irmãos de José. A promessa divina não fica balançando por um fio aterrorizada com a possibilidade de escorregarmos na perfeição moral. Ela repousa imutável na lealdade soberana do Criador. Este é o pilar onde a alma cansada pode finalmente descansar. Para a pessoa que nos ouve agora e chora na prisão de suas próprias escolhas erradas, ou que carrega as cicatrizes de injustiças cruéis cometidas por outras pessoas, a palavra declara que o mesmo Deus que sustentou o trapaceiro Jacó no deserto e que ressuscitou Jesus dentre os mortos, continua com o seu plano inabalável na sua vida. Ele não desistiu. Nunca. Quando as lágrimas embaçarem a visão e não houver mais como escutar a sua voz em meio à tempestade, lembremos de que o silêncio de Deus nunca significa sua ausência. A sua mão invisível está guiando a história, tecendo a redenção no escuro da provação. E é com os olhos fixos nessa mão invisível que nós precisamos observar a cena final de Gênesis, no seu leito de morte, rodeado de toda a riqueza e poder no Egito. José faz um pedido profético. Ele exige, sob juramento, que os seus ossos não fossem enterrados lá definitivamente. Ele diz aos irmãos que Deus certamente os visitaria um dia e ordena que, quando aquele momento de êxodo chegasse, eles levassem os ossos dele para a terra prometida. Uma fé impressionante. O livro de Hebreus até narra isso como um ato supremo de fé. Sim. Pense na profundidade disto. José morreu olhando além da sua própria época. Ele morreu confiando numa promessa, num futuro, numa pátria que os seus olhos físicos jamais contemplariam em vida. Ele apostou tudo no cumprimento da palavra de Deus para muito além da morte. É o descanso pleno na promessa. E isso nos confronta e nos deixa com uma reflexão avassaladora para encerrarmos este nosso mergulho nas Escrituras. Como a nossa perspectiva sobre o sofrimento, as nossas perdas e os nossos medos diários seria completamente transformada hoje se a nossa alma aprendesse a descansar tão radicalmente na promessa da graça, a ponto de vivermos e até mesmo morrermos com o nosso coração firmemente ancorado na eternidade, tendo a absoluta certeza de que aquele que nos prometeu a redenção final tem o poder, a fidelidade e o amor para cumpri-la até o último detalhe. Que essa verdade eterna guarde a mente de quem nos escuta e conforte profundamente o seu coração. Até o nosso próximo estudo.